o Centro Espírita Educandário de Luz, o Centro Espírita Fraternidade, o Centro Espírita Mansão da Paz, o Centro Espírita Emmanuel, o Centro Espírita Tomás de Aquino, o Centro Espírita Maria de Jesus, o Centro Espírita Simão Pedro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, todos marcando presença com os seus estandes. Mas temos também o estande do Fraternidade Sem Fronteiras. O Fraternidade é uma instituição não religiosa que faz um trabalho social com irmãos da África, Brasil e outros países da América do Sul, e que conta com o trabalho voluntário de muitos espíritas. Os recursos angariados, meus irmãos, com estas vendas, auxiliarão na manutenção e no desenvolvimento das atividades sociais destas instituições. Então, quando você está comprando lá o seu material, o seu item, o seu artesanal, você está contribuindo com estas instituições. Nossa gratidão. Muito bem. Lembrando aqui o nosso momento artístico de hoje. Vamos ver se as nossas participantes já estão ali preparadíssimas, né, Augusto? Então, vamos lá, para o nosso momento artístico de hoje à tarde, abrindo a nossa tarde de sábado. Teremos, então, essa bela apresentação musical, feita por um dueto, formado pelas conhecidas cantoras Cleonice Ortiz e Yasmin, que já, com os aplausos de vocês, já estão subindo ao palco. Cleonice Ortiz, uma grande trabalhadora e artista espírita, já participou e coordenou grupos de arte como o coral Canto de Luz. Hoje, acompanhada de sua filha, Yasmin Ortiz, apresentarão um repertório com músicas espíritas autorais, trazendo a mensagem do Evangelho por meio de lindas canções. Bem-vindas, minhas queridas. O palco é todo de vocês. Oi, oi. Oi, só. Oi. Oi, oi. Um pouquinho mais de ganho aqui no meu. Boa tarde, gente. Ai, gente, boa tarde. Boa tarde. Melhorou um pouquinho. Eu só vou fazer uma correção. A gente vai, na verdade, assim... tá... Para mim não ficar me curvando tanto para frente. Oi, agora? Tá. Vou fazer só uma correçãozinha. E eu e a Yasmin, faz pouco tempo que a gente está montando esse repertório só nosso, né? Então, são músicas do movimento mesmo, músicas que vocês conhecem, algumas talvez não, mas, enfim, as nossas músicas autorais, elas estão guardadinhas, elas estão saindo devagar. Né? Ano passado vocês viram a música tema do Congresso, né? Então tem umas coisas que estão começando a sair, mas hoje a gente vai cantar parte do repertório que a gente está montando para a gente apresentar nós duas, né? Eu sempre tive quem tocasse, né? Assim, para mim, estou me acostumando a fazer tudo só agora. Mas está ótimo, assim, está muito legal. Só de ter a Yasmin do meu lado já está bom demais. Essa primeira música vocês conhecem. Quem sabe, canta com a gente. Estou muito para frente. Sentir Deus. Voa pensamento, voa pelo
Olha, essa agora não vale ninguém chorar, hein? Pelo amor de Deus. Porque eu choro toda vez, aí não dá. Essa música eu gosto muito, essa próxima música se chama Esquece. É de um grupo que eu gosto muito, eu sei que vocês conhecem, é o Grupo AME, de Fortaleza. E quando eu regia o coral, meu coral cantava essa música, eu gosto muito dela. Mas eu nunca toquei ela, por isso que eu trouxe uma cola, uma colinha, olha só. Aí vamos ver, né? Uma música muito bonita, uma música que fala de esquecer o amanhã e seguir com Jesus. Ela é linda, eu gosto muito dela.
Jesus. Cadê o VV? Música do VV. Quanto tempo eu tenho, tio? A gente fica aqui. Essa e mais outra. Essa e mais... Quantas cabe ainda? 2? Vamos. Pode ir. Vamos lá. Sabe qual é a música do VV? Deus e eu. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas no além, por quantas já passei. Ai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada, Pai. Quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. A estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas no além, por quantas já passei. Ai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada, Pai. Quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada, Pai. Quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada, Pai. Acabou? Já está acabando. Sério que tem que ser a última agora. É o Augusto que falou. Pode pegar ele lá fora depois. Tem sim.
Essa é muito bonita também. Chama Fio Condutor. Deixaram fazer mais um. Agora foi a chefe que deixou. Aí a gente pega o Augusto lá fora, que queria cortar, e dá um beijo na chefe que deixou ficar. Cadê o Orles? A música do Orles. Aí. Eu mimo demais esses meninos, vocês não acham? Oh, meu Deus. Quando a gente quer ouvir o coração,
vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar com outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor, que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar com outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração. Pra sair num voo lindo, encontrar com outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração, no meu coração, no meu coração. Meu Deus. E agora que a gente está em êxtase, chorando, eu disse, e agora? Tu faz isso comigo? Agora eu vou subir no palco assim, aos prantos, chorando, né? Com uma conexão tão linda, gente. Que isso?
Gratidão, Cleonice. Aplausos, gente, aplausos. A voz do coração, né, Zange? Muito bem. Gratidão mais uma vez, Cleonice Ortiz e Yasmin também, por esse momento fantástico de conexão com o Criador, né? Nos emociona profundamente, isso é muito importante. Olha o que os nossos encontros proporcionam para a gente, né? Quanta grandeza, né? Quem está aqui ganha muito, ganha muito. Muito bem, neste início da tarde, sob essa forte emoção, nós teremos a palestra O Serviço ao Próximo, a transformação pelo amor. Aqueles que desejarem fazer a pergunta, não esqueçam. QR Code na tela, você coloca lá, faz sua perguntinha e ao final desta tarde vai ter uma linda roda de conversa no Capricho, porque tudo ficou para o final da tarde. Então, nós vamos aqui fazer uma recapitulação de tudo que a gente pôde aprender hoje, né? Então, a gente vai revivenciar tudinho no final da tarde. Então, capricha aí na pergunta. Muito bem. A palestrante convidada está representando o movimento espírita do nosso interior. Elisângela Silva de Oliveira é pedagoga, doutora em Educação em Ciências e Matemática. É presidente do Centro Espírita Maria Dolores e coordenadora geral dos projetos desenvolvidos na obra social Chico Xavier, que é mantida pelo Centro Espírita Maria Dolores. Que bom tê-la conosco, querida Elisângela, nossa companheira, nossa irmã amada. Por favor, suba aos palcos aqui com os aplausos dos nossos irmãos amados. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs de caminhada. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e com todos os corações que não puderam estar presente, no sentido presencial do termo, neste encontro, mas estão irmanados conosco, seja nos assistindo pelo YouTube, seja no trabalho do Cristo, em nossas casas espíritas, levando a boa nova. E quero saudar também a todos os espíritos espíritas comprometidos em implantar o reino de Deus em seus corações e nos corações daqueles que estão em terras amazônicas. Desde ontem pela manhã, estamos nos sentindo tocados pela presença do doce Rabi nas palavras, nas histórias, nos exemplos de cada irmão que vem compartilhar os ensinamentos do Mestre e a luz esclarecedora e consoladora da doutrina espírita na busca do homem para Deus. Começamos ouvindo sobre os desafios dessa nossa jornada em busca de Deus, relembrando com André que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Depois ouvimos nas palavras de Martim sobre nosso despertar espiritual e o compromisso reencarnatório, entendendo como o trabalho espírita está alinhado com a nossa missão espiritual. E saímos daqui ontem emocionados, embalados pelas músicas dos nossos cantores brasileiros, citados na palestra de Martim, que fala do poema do amor em versos para nos acalentar a alma no processo
iluminativo. Também tivemos a grata satisfação e saímos daqui também com o coração feliz em relembrar, por meio de nossos irmãos da arte, do teatro, da música, como Deus tem nos assistido em nossa missão com o apoio dos que vieram antes de nós. Ou aqueles que reencarnaram conosco e tiveram que fazer a partida mais cedo. E que estão aqui presentes conosco, vieram de seus domicílios espirituais, vieram de suas colônias e estão aqui conosco, brindando esse momento. E que alegria estar com eles aqui. Que bom que somos uma grande família. Isso nos dá muita alegria. E no dia de hoje, nossas almas continuam em profundo trabalho reflexivo, proporcionado pelas carinhosas palavras de nossa irmã Ivana, quando nos falou sobre a vivência do trabalho espírita da forma essência, nos ajudando a refletir sobre que tipo de espíritas somos. E aqui todo mundo ficou na torcida para ser o espírita tarefeiro. Eu, pelo menos, fiquei nessa vontade, Senhor, que eu seja esse tarefeiro. Né? Porque muitas vezes a gente é aquele espírita que chega e diz assim, bora fazer? A gente anima todo mundo. E eu tenho uma irmã que ela hoje está como cerimonialista. E ela diz assim, às vezes, a Zange, eu sou conhecida como Zange na minha família. Aí ela diz assim, a Zange é assim, ela chega aqui, põe todo mundo para trabalhar, organiza todo mundo, depois ela diz, espera aí, agora vocês comecem aí, que eu vou bem ali, tá? Eu vou só dar um curso e eu já volto. E deixa todo mundo trabalhando. Aí eu fiquei me colocando nessa posição, Ivana, olha, você me fez pensar nisso. Né? Mas o povo me ama, mesmo assim, com tudo isso, olha, eu não posso reclamar. Em seguida, nós tivemos a oportunidade de ouvir e de nos emocionar com a palestra da Rose, falando da importância da unidade, da cooperação na construção da grande família espiritual, que somos todos nós. E agora, venho eu de Itacoatiara falar sobre o serviço ao próximo, a transformação pelo amor, representando as nossas casas irmãs do interior. E eu fico muito feliz e emocionada de estar representando cada casa aqui. Porque eu sei como que é a gente fazer o espiritismo no interior. Como é falar da doutrina espírita. Mas não só falar, mas como é viver. Como é enfrentar os desafios de estar numa cidade pequena e muitas vezes você não ser bem compreendido por falta do conhecimento e do esclarecimento. Mas qual o problema disso? Nenhum. Pois que os espíritos espíritas aqui estão à frente, antecedendo nossa caminhada e o planejamento divino para essas terras, que não são de hoje, mas de muito tempo, meus amigos. Os irmãos que aqui estão presentes convosco trazem Deus, Cristo e caridade como a grande bandeira que há de unir todos os povos, todas as nações. Porque a política de Deus é a do amor. A religião é o amor. É isso que nos une e unirá todos os povos deste planeta que está em processo de transformação. Desde que Jesus nos conclamou a esse trabalho e nós, emocionados, aceitamos renascer nestas terras, as quais não é a primeira vez que aqui encarnamos,
embora não lembremos do que falamos e pedimos, solicitando ao Cristo que tivesse misericórdia de nossos erros passados, mas que nos desse a possibilidade de viver entre os homens simples e a vida presente entre as águas e a floresta, aprendendo com os povos originários como se vive em comunidade, como podemos ter uma terra que ensine o mundo a viver de maneira amorosa e sustentável. É esse o convite do Mestre a todos os amazônidas aqui presentes nesses rincões, que estão além daquilo que podemos visualizar. Quando Cristo nos trouxe a palavra do Senhor, mostrando Deus como nosso Pai, nos irmanando a todos e dizendo: eu sou teu irmão. Cristo se colocou na posição do filho que já conhece o Pai de modo íntimo e diz para o irmão que desconhece: e vem, meu irmão, nós todos somos filhos do mesmo Pai. Vamos juntos. E Cristo foi um irmão e é e continua tão amoroso que nos ensinou a nos conectar com o Pai por meio da oração. Porque Ele queria nos ensinar a nos conectarmos com o Pai, a fim de que nos dias mais difíceis de nossa caminhada pudéssemos orar, mas também vigiar. E assim aqui estamos, com a temática de hoje: serviço ao próximo, a transformação pelo amor. Como? Trago 3 perguntas aqui que nos orientam a fala desta tarde. A primeira é assim: como vivenciar o que já conseguimos aprender dos ensinos do Mestre em nossa família, no trabalho profissional? Como ser esse trabalhador conectado com o Mestre, com a nossa missão nos diversos espaços onde estamos? A pergunta que vamos nos fazendo é: como nesse caminho em busca de Deus podemos ser úteis e contribuir para o progresso coletivo? Como entender que o serviço ao próximo não é apenas um dever moral, mas um caminho de iluminação interior, onde o amor se manifesta na prática cotidiana? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 5, a caridade e a humildade está o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho tal da perdição. Ou seja, fora da caridade não há salvação. O Evangelho nos convida a refletir sobre o mandamento maior, aquele que orienta a nossa existência no mundo. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo significa dizer: tudo o que fizermos contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Então, entendemos com essa mensagem do Evangelho que a caridade e a humildade são a nossa bússola. A bússola nesse caminho em busca de Deus. E não é a propósito que nesse cartaz
a bússola ela está aqui na base. Qual é essa bússola que nos orienta? É a caridade e a humildade. Quando a gente está caminhando e saímos da caridade, da humildade, já não estamos nesse caminho para Deus. Algo está acontecendo. Que bom que Deus colocou essa bússola para nós. Se nos guiarmos pela caridade e a humildade, vamos sentir Deus em cada passo do caminho. Não é difícil fazer o bem. O mais difícil é vigiar para não sair do bom caminho e deixar que o orgulho e o egoísmo nos afastem de Deus. Porque nós somos pessoas que gostamos de fazer o bem. Nós fazemos o bem, mas muitas vezes a gente não se mantém nesse caminho do bem. Quando falamos o homem em busca de Deus, geralmente fica em nosso íntimo como se Deus estivesse distante de nós. Mas o Cristo disse que Ele está em nós. E o Espiritismo, por meio dos espíritos que ajudaram Allan Kardec a codificar a doutrina espírita, nos ensinaram que Deus, as leis de Deus, estão na nossa consciência, para que jamais nos afastemos do Pai. É como se Deus dissesse assim: meu filho, eu te fiz simples e ignorante, e nessa busca pela tua iluminação, vou deixar na tua consciência as minhas leis. Para que neste trabalho de purificação, tu me sintas diariamente contigo, e em cada parte do caminho, tu possas me ouvir dizendo ao teu coração: que fizeste do dinheiro, da oportunidade de crescimento, dos irmãos que confiei a ti? E isso é tão forte que a bússola da caridade e do amor, em nosso processo evolutivo, começa no egoísmo. Mas o que digo? Estou falando de caridade e digo que o amor tem base no egoísmo? Será isso um contrassenso? Será que está errado? Não. O Pai nos ama tanto que colocou no início da base do amor o egoísmo, que se expressa no autocuidado, em nosso instinto de sobrevivência, em nosso desejo de existir no mundo e não desistir de estar nele. Então, o amor ao próximo, que é a senha para Deus, inicia com o processo de amar a si mesmo, um processo em que o egoísmo tem papel fundamental em nossa caminhada. É ele o responsável pelo progresso, pois ao buscar uma vida mais confortável, o homem encarnado aprende a trilhar o caminho do conhecimento, a busca da verdade, de sentir Deus, e começa cuidando de si mesmo e dos seus. Porém, se é verdade que o amor tem base nesse processo evolutivo para sair da animalidade e educar o instinto, vamos entender o papel do egoísmo como uma canoa, um barco, que o homem precisa para fazer a travessia e chegar na outra margem. E dessa margem em diante, o homem permanece se amando, mas agora, saído da animalidade, é preciso olhar a bússola e encontrar Deus, não somente em si e no cuidado dos seus, mas no outro. Mas qual é a nossa dificuldade em amar o próximo? Na questão 917 de O Livro dos Espíritos, temos um comentário sobre essa questão. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade, da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa
assim veja que outros nela pensam. Nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Isso é o que acontece quando a gente chega na casa espírita. Quem nunca teve a oportunidade de chegar aflito, cheio de perguntas, cheio de dor no coração, aí vai na casa espírita, num grupo fraterno de estudo, é acolhido, é olhado nos olhos, é sentido, é abraçado, e não paga nada por isso. E é de graça, é gratuito esse amor. Como você se sente? Com vontade de pegar esse amor que te enche e retribuir. E não deixar que essa corrente do bem quebre. De tanto amor que você sente. Então é assim que a gente se sente nas casas espíritas do interior. As pessoas nos recebem com o coração aberto. Às vezes a casa é de taipa, a casa é de tijolo, a casa é de palha. A casa funciona uma vez na semana, mas é aquela casa que todos vão buscar a água que mata a sede, mas aquela sede, como a samaritana matou, a sede de amor, a sede de verdade, a sede de conhecimento dessa vida futura que nos liberta dos grilhões, do egoísmo e do orgulho, que agora precisam ser quebrados para que nós possamos voar. No Espiritismo, nós costumamos dizer que o Espírito ele começa, e os Espíritos explicam isso também, primeiro pela asa intelectual. Nós precisamos conhecer, é necessário se instruir, é necessário esse processo biológico, é necessário essa evolução por meio do estudo, da investigação, do intelecto, mas chega o momento que a gente, embora se favoreça com o crescimento desta asa, esta aqui não consegue alçar voo. A gente continua no chão. Mas quando nós resolvemos auxiliar nossa própria evolução, nos permitindo amar, nos permitindo aprender com o outro, nos visitando mutuamente nas casas, aprendendo a olhar o outro como nosso irmão, como nós mesmos, essa asa então passa a crescer, se desenvolver, e a gente já começa a dar alguns voos mais rasos, a gente já começa a sentir a liberdade de bater as duas asas. Que coisa boa! É quando nós começamos a dizer, não quero mais ser só meus instintos, eu quero sim, quero progredir. Esse instinto bom, essa origem divina que eu trago em mim, eu quero deixar ela frutificar. Quero sentir Deus, como disse a mensagem. Deus e eu. E é quando a gente começa esse processo do autoconhecimento, tão comentado e tão necessário que nós sentimos em nosso dia a dia, de se autoconhecer, de se olhar. Mas para a gente fazer isso, nem sempre é um processo somente solitário. E aí eu vou dar um exemplo. Se a Socorro estiver me assistindo, eu acho que ela está. Ela não vai ficar chateada de eu dar esse nosso exemplo. Socorro é nossa médium de Itacoatiara, clarividente. Quando a gente chega, alguém chega, ela diz, ai meu Deus, fulano vem acompanhado. Aí ela diz, tu está vendo, fulana? Que é a Nete, que é a outra que também vê. Aí eu disse, ai meu Deus, graças a Deus que eu não vejo mais tanto como eu via. Porque eu via, gente. Mas agora não, já fiquei só na psicografia, psicofonia. Eu agradeço a Jesus esse momento, dessa pausa. Mas as nossas irmãs que veem, elas veem, tem coisas lindas que agradam, mas tem coisas dolorosas. E um dia, essas duas irmãs tão queridas, no grupo de trabalho, que hoje vai começar às 4h30 lá em Itacoatiara, a gente discutindo, conversando, estudando. Aí ela disse assim, aí nós falávamos das paixões. E ela dizia assim, eu estou com vergonha de dizer, mas eu vou falar. Eu tenho ciúme quando a Nete está com a Elisângela, eu tenho ciúme quando vocês vão fazer um trabalho e não me convidam, eu tenho ciúme. Eu achei tão lindo ela dizer aquilo, gente. Porque ela só falou isso porque ela se sente confortável. Ela sabe que se ela disser isso, ela continua sendo muito amada e muito querida.
ela se sente entre os seus. Quantas vezes a gente sente o egoísmo, sente a inveja, e a gente quer abafar da gente mesmo, porque isso é vergonhoso, mas a gente sente ainda. E não dá, e Deus sabe, mas a gente não tem coragem de falar para o outro. E dói, porque, como disse a música, como é mesmo que fala? Quando a gente quer ouvir o coração, às vezes dói, né? Então, às vezes dói a gente saber da gente mesmo, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Mas é tão lindo quando a gente consegue ver, sentir e dizer para o outro me entende, porque ele diz, mana, não te preocupa, eu também me sinto assim. Eu me sinto quando vocês marcam de comer um bolo e não me convidam, eu gosto tanto de bolo de milho. Poxa, não levaram nem um pedaço. Fiquei me sentindo, porque, poxa, não pude comer. Então, nós todos somos irmãos, sentimos o egoísmo, somos muito egoístas, somos muito orgulhosos ainda. Mas é bom a gente saber que é. Porque se eu sei que eu sou, eu posso melhorar. Agora, quando eu ainda não consigo perceber, aí é mais difícil, porque eu acho que eu não tenho nada disso, e aí eu não consigo melhorar. Mas tem uma fala sobre essa questão que eu gostaria de falar, de compartilhar com vocês aqui. É do Espírito Miramês. Ainda no capítulo 20, ele faz um comentário sobre a questão 938 do Livro dos Espíritos, onde ele fala do homem de coração. O homem de coração abençoado pelos sentimentos mais puros já recebeu a sua recompensa. Mesmo que ele seja envolvido pela ingratidão dos contraditores, a sua fé o isola desse magnetismo corrosivo das trevas, e a luz que nasce do seu coração, pelo exercício do amor, o faz ser feliz na felicidade de Jesus. O bem que o homem de coração faz garante a sua paz, estabilizando sua consciência no clima da verdadeira felicidade. E esse homem sabe que o bem que faz, se não é reconhecido pelos homens, o é pelos espíritos puros que sempre trabalham com Jesus para a paz de todas as criaturas. Então não nos preocupemos se alguém não entende, porque nós sentimos essa dificuldade quando estamos no interior. E às vezes parece que a gente, como diz lá, nada e não anda, não avança, mas a gente está avançando. E nós precisamos não nos preocupar, igual a história do semeador que saiu a semear. E ele semeou e jogou a semente. E como diz a música, sem esperar nascer, vamos seguir em paz e em novos campos nossa semente espalhar. Os ingratos, no correr dos anos, sempre recebem a mesma ingratidão pelas sementes que semearam na lavoura dos corações. A justiça de Deus é lei que se cumpre em toda parte da criação. Se deres amor, receberás amor. Se praticares a caridade, receberás o mesmo. Se proporcionares a alegria, não há outro caminho. Assim acontece com tudo mais na pauta da vida. Decepção alguma tem o poder de nos esfriar no exercício do bem. Para o homem consciente da verdade, as decepções são estímulos para a continuidade nas diretrizes da fraternidade. Por que às vezes nós nos sentimos entristecidos? Por que às vezes a gente se deixa abalar pelas situações? Por que a gente não se deixa embevecer, se fortalecer com o ensino do próprio Cristo? Às vezes a gente se sente acabrunhado, mas o convite do Espírito Miramês, ele diz que a decepção alguma tem o poder de nos esfriar o exercício do bem. Então, um encontro como esse, onde a gente aqui se vê, sorri, se ampara, se ajuda, é um momento de fortalecimento. O momento por que passamos é o mais difícil para a manutenção dos sentimentos elevados, porque foi dado aos espíritos menos elevados a oportunidade, por misericórdia, de voltarem à Terra neste ciclo que se encerra, para que eles tenham a oportunidade de acordar do sono da indiferença moral,
A evolução ou o despertamento espiritual sensibiliza mais as criaturas de modo que, logo que pensa, está sujeita a fazer. Assim, pensam alguns em recuar, voltando à insensibilidade. No entanto, não pode haver regressão dos valores morais e espirituais. O lema da espiritualidade maior é avançar para sentir as claridades da vida maior, é conhecer a verdade, recebendo dela sua estabilidade divina, mesmo no coração humano. Então, todos nós viemos aqui para uma missão, a missão que é implantar o reino de Deus nos nossos corações, nessas terras, e no coração de cada irmão, que aceite a semente e queira plantar junto conosco. E tem gente querendo fazer isso. Agora, nós do interior vivemos uma situação. Na cidade também, na capital também. Eu digo sempre no interior porque, como é um lugar menor, a gente sente mais os embates, né? Nós temos a obra social Chico Xavier em Taquatiara. Nós temos pelo menos, fechamos agora, em torno de 15 projetos. Nós conseguimos, eu e a Ethel, que somos da Universidade do Estado do Amazonas, conseguir conciliar a obra social, que fica na periferia, próximo da universidade, que tem um público em maior vulnerabilidade social. Nós conseguimos pegar nossos estudantes acadêmicos e levar para implantar aulas de reforço de matemática, de língua portuguesa, arte-terapia, o futebol, bom de leitura, bom de bola. Porque nós criamos uma biblioteca, porque a gente percebeu assim, vamos levar conhecimento, vamos levar informação. Mas aí, quando nós montamos a biblioteca, fomos de bairro em bairro, avisar, de casa em casa ali, e aí as mães diziam, mas eu não sei ler. E as crianças também. Mas eu não sei ler, como que eu vou usar essa biblioteca? Então, eles estavam dizendo para a gente que não bastava colocar livros à disposição, a gente tinha que ensinar a ler. E quando começamos a receber as mãezinhas, e quando começamos a receber as crianças, fomos percebendo que a necessidade era muito maior. Não dava só para oferecer os livros, a gente tinha que ofertar ao menos um suco com um pão. Porque a fome do corpo ainda é um problema que assola grande parte da humanidade. E lá não é diferente. Então começamos a fazer isso. E conseguimos conquistar o coração do seu Daniel, da PAP, a panificadora da avenida. E seu Daniel, um homem de coração bom, disse assim, quantos pães vocês precisam? Eu digo, pelo menos 30 por dia. E aí ele disse, pode pegar aqui na padaria. E a gente levava aquele pãozinho, passava uma margarina, não tinha dinheiro para comprar uma fruta, as coisas ainda, a gente servia um mid. Não é que a gente quisesse servir o mid, gente, nada contra o mid. Mas é que era o que a gente podia naquele momento. Né? O que é mid, gente? O nosso antigo kisuke. Ô, gente, eu estou percebendo que vocês não estão sabendo. O nosso antigo kisuke. Agora eu entendi, né? Falou minha língua. Tudo bem. Situados, continuamos. E aí nós então começamos. Mas, gente, que alegria era aquele mid com aquele pão. E vinha então a hora de aprender a ler, de aprender a escrever. E depois o futebol, porque quem já foi lá na obra social sabe que tem um bosque maravilhoso e que a gente jogou bola, não foi, Venâncio? A turma todinha aqui da caravana jogou bola. E as crianças amam aquele lugar, gostam de ler nas árvores. Claro que a gente fica perto, né, gente? Porque criança em árvore, né? Então a gente fica lá, não fica, as crianças não ficam só, gente. Todo o trabalho é supervisionado, é planejado. Toda segunda-feira tem formação para os bolsistas. Mas qual é a filosofia do trabalho, gente? É o amor. É o amor. E aí, por ser o amor, muita gente aceitou, topou, porque não tinha problema não ser espírita. Não tinha problema e não tem. Nós temos um público bem diversificado e as pessoas são muito, como que eu posso dizer?
Quem é católico, quem é adventista, quem é candomblessista, quem é umbandista, é umbandista, e todo mundo está junto. Está todo mundo junto, fazendo o trabalho do bem. Porque quem é o nosso chefe? É Deus. Quem é o nosso chefe? É Jesus. Não importa. O amor e a caridade é a nossa bússola naquele trabalho. Então, é uma alegria, gente. Crianças com 9 anos de idade, que nunca tinham ido à escola, conseguimos com o Conselho Tutelar, com a Secretaria, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, fazer uma rede de apoio com as escolas. Mas eu vou dizer para vocês, não é fácil esse processo, porque para amar, a gente precisa se doar. E nós enfrentamos uma série de problemas também. Mas é aí que entra, como diz a música, a voz do coração, qual é a parte que fala do amor? Quando a gente consegue voar, fazer o voo para o encontro com outro irmão, não é isso? Então, todos que chegamos lá, precisamos fazer esse voo para com outro irmão. Então, a gente não tem como se deixar entristecer, porque o convite de Jesus é diário para todos nós. Ele está sempre nos convidando para fazer algo mais. Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Onde quer, aqui no caso, deixa eu só continuar, eu falo. Todas as investidas dos irmãos menos esclarecidos, todas as pedradas que levas vivendo no bem, todas as injúrias sofridas, dar-te-ão forças novas, estando com Jesus, para te colocares acima dos ofensores. Não percas a fé, que ela, sendo a substância da coisa pensada no dizer de Paulo, é força de Deus no coração humano e espiritual. A natureza deu ao homem a força do amor, e quando ele passa a amar sem condições, acontece como o que sucedeu com o mestre dos mestres. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Não é só de pão que nós temos fome dessa palavra que alimenta, desse amor, desse carinho. Nós já tivemos vários momentos em que, em grande chuva, a gente achava assim, não vai ninguém. Lá no Centro Espírita, tanto no Maria Dolores quanto na obra social, pode estar caindo uma tempestade. O trabalhador precisa sair da sua casa, debaixo de raios e trovoadas, botar a sua capa, dar seu jeito, mas tem que chegar lá. Por quê? Porque tem crianças esperando. Porque elas estão molhadas, tremendo, do lado de fora, na porta, e a evangelização começa às 8h30, mas elas chegam às 6h30. Às 6h30 elas estão lá, faça chuva, faça sol. Elas não vão com os pais. Agora já estão indo uma parte, mas grande outra não faz. Por quê? Elas vivem ainda, algumas em condição que elas não podem dizer o nome, a família, por questões muito íntimas e as quais nós respeitamos. E que eu jamais falarei aqui, porque é um segredo do coração. E elas são respeitadas. Elas sabem que elas podem chegar do jeito que elas quiserem. Elas podem ir descalças, elas podem ir sem blusa, elas podem ir sem roupa. Elas sabem que ao chegar lá, elas vão encontrar um par de sapato, uma sandália, uma toalha, elas vão tomar banho, elas vão ser aquecidas, elas vão ter um pão com café com leite. No sábado é pão com café com leite. Tá? No sábado. Mas deixa eu explicar. Se a Catiane estiver me assistindo, ela vai dizer que já mudou. Porque, graças a Deus, nós recebemos o apoio do Conselho da Criança e do Adolescente, e de vez em quando eles nos doam já cestas básicas, picadinho. Aí a gente já mudou. Agora já é almoço. Conseguimos uma pessoa para fazer a merenda à tarde, e essa merenda ela sai um almoço, já não é mais o MIDI, já não estamos mais usando o MIDI. Catiane, você está me ouvindo, eu sei, eu já está corrigir já aqui.
É que começou com o kisuke mesmo, porque a gente não tinha condição. Mas o pão da padaria papo está lá, firme e forte. E eu dizia, então, que esse trabalho é um trabalho de amor. A gente não pode ficar pensando, mas eu vou me molhar. Mas eu estou gripado. Não, você vai ter que dar o jeito. Você vai botar uma sombrinha, você vai botar um chapéu, você vai tomar sua vitamina C, vitamina D, você vai tomar seu coquetel, mas você vai lá, porque aquelas crianças, elas não têm nada disso. E digo mais, a gente tem que planejar. Porque se você pensa, porque a criança que tem carência, que ela só quer a merenda, que às vezes a gente diz, elas querem só... Não é verdade, gente. Professora, chamava a gente de professora. A gente não vai ter aulinha? Porque só está a tia da merenda dando a merenda para a gente. Aí eu ponho lá no grupo, olha, as crianças estão aqui, vocês estão atrasados. Elas já merendaram, elas querem a aulinha. Tá. Fulano já está indo, ciclano já está indo. Ótimo. Não, meninas, vocês vão ter a aula sim. Pois é, porque a gente veio para a aula. A evangelização é uma aulinha que é a aula, é o carinho, é o momento de ouvir aquela criança, saber se ela comeu, o que aconteceu, ouvir sobre o que ela está precisando. É quando ela vai contar o que está passando em casa, é quando ela vai dizer que ela conseguiu passar numa prova. Então, evangelizar é realmente a arte do coração. É a gente se despir de nós mesmos. É a gente querer estar com o outro naquele momento. Então, é muito bacana a gente também se permitir ser amado. Porque nós somos muito amados por aqueles corações. No capítulo 1, onde fala das penas e gozos terrestres, que é justamente essa questão que eu estava explicando pelo comentário de Miramês, Kardec pergunta, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? E Allan Kardec diz assim, lá no final, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Por isso a gente tem que trabalhar. Nós somos aqueles, gente, que nascemos aqui no Amazonas e pegamos a canoa e já chegamos na outra margem. E agora, o que a gente faz? Nós já chegamos na outra margem. Nós pegamos, aprendemos a nos cuidar, entendemos que a mensagem do Cristo, que o amor ao próximo é como a si mesmo. Ok, aprendemos a nos amar. Mas será que nós já aprendemos mesmo? Será que a gente ainda está aprendendo, né, gente? Nós ainda estamos aprendendo, ok. Mas enquanto eu aprendo a me amar, eu posso amar o outro? Posso. E eu quero saber, vocês se permitem ser amados? Se permitem? Tá. Quando eu só aceito dar o passe, não aceito receber, porque acho que não preciso, eu não estou querendo ser amado. Quando eu estou numa tarefa e não quero participar de outras e só quero ficar naquela, eu não estou me permitindo ser amado, porque eu só quero dar, não quero receber. Nós adotamos a seguinte medida lá na casa espírita, no tratamento espiritual. Geralmente quem dava o passe só dava o passe, quem dialogava só dialogava, quem fazia o estudo só dirigia o estudo e quem estava na recepção só recepcionava. E aí a gente começou a ver os passistas adoecendo. Chegou um irmão, chegou um dia e não tinha ninguém para ser atendido. Olhei para um lado e para o outro e disse assim, hoje é para nós, hoje os mais necessitados somos nós. Todos nós, não chegou ninguém de fora. Nisso que eu começo a fazer a prece, vem o Espírito
apresentou-se como Frei Inácio e na prece ele disse: neste dia começamos o tratamento espiritual somente com os trabalhadores. Por 4 semanas estarei aqui e eu mesma vou dar o passe em vocês, pela médium. Como vocês querem auxiliar se não se permitem ser auxiliados? Por que mesmo doentes não se tratam uns com os outros? Por que não se permitem ser amados? O mestre, no lava-pés, ensinou a maior lição que a humanidade podia aprender, que é do amor e da humildade. Ele, no gesto do lava-pés, queria deixar um outro mandamento. Qual foi o mandamento? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E, nesse ato, Simão Pedro disse: não, mestre, você não é um escravo. Eu não aceito dar meus pés para você lavar. Por que, Simão? Por que você quer se sentir melhor que os outros? E quantas vezes a gente não é o Pedro? Não se coloca nesse lugar. Como se a gente não precisasse. Como se a gente só tivesse na condição de estar na tribuna, de estar dando o passe, e nunca de receber e de ser amado. Então, meus amigos, a mensagem consoladora é para nós. Nos deixemos conduzir pelo Mestre. Não percamos a oportunidade de ser atendidos. Hoje, neste evento, desde ontem, quantos passes a gente já não recebeu? Quantas energias também já não doamos, sem perceber? E a cada emoção, e a cada palestra, e a cada música, eu fico tão feliz, nós somos assim, aquebrantados, assim, mexidos naquele nosso orgulho, e ele vai se desmoronando, e eu fico muito feliz com isso, né? E a Cleonice com a sua filha, meu Deus, foi difícil hoje vir subir aqui. Mas que alegria você permitiu a gente se emocionar, permitiu a espiritualidade amiga sentir, deixar a gente sentir Deus como essa bússola, como sentir as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, qual é o nosso objetivo? É sermos úteis e colaborar com o progresso coletivo da humanidade. Vamos juntos. Estamos todos juntos. Muito obrigada.